ano de romper, um ano de conquistas. Para outros foi um ano de passar por um processinho de Jeová. Foi um ano desafiador. Mas não importa como foi o seu ano, quando chega nesse mês, a gente começa a olhar para trás e pensar assim, o que a gente conquistou até aqui? E a gente passa também a olhar para frente e refletir o que nós queremos conquistar em 2026, né? A gente fica refletindo. Dezembro normalmente é um mês de reflexão, né? A gente olha para trás e a gente olha para frente. Mas Deus tem coisas para falar conosco ainda nesse mês. E um tempo atrás, o Senhor ele me fez refletir sobre um guerreiro específico. Porque antes que acabe, né, 2025, e antes da gente entrar em 2026, Ele quer que a gente se atente para algumas questões. E eu quero abrir com vocês lá em 2 Reis 5, de 1 ao 3. Vamos ler? Fala bem assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã, e Deus me fez refletir sobre a vida de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. A Síria naquela época era uma potência, era um império, e ele varria tudo que passasse pela frente deles, né? E Naamã era um comandante do exército do rei, um guerreiro valente, considerado herói de guerra, um homem de conquistas, mas leproso. E quando a gente olha para as nossas vidas, a gente quer muito conquistar, a gente quer bênçãos, a gente quer o respeito das pessoas, mas quando a gente olha para nós mesmos, como que a gente se encontra? Quando a gente tira de lado a armadura das batalhas que a gente vence, como nos encontramos? E teve um dia que eu, lavando vasilha, eu estava refletindo sobre como nós cristãos, as pessoas de uma maneira geral, têm a tendência de viver uma vida de aparência, infelizmente, né? E o Senhor me confrontou com uma pergunta tão difícil. Eu até falei com o Henrique na hora e ele me fez a seguinte pergunta: qual a lepra você esconde debaixo da sua armadura? Porque a gente está no final do ano, a gente quer conquistar, a gente quer o respeito, a gente quer fazer e acontecer, mas Deus, Ele quer que a gente olhe para nós mesmos, olhe para dentro de nós e reflita como que nós estamos. Porque não adianta nada a gente ter muitas conquistas, mas estar morrendo por dentro. Não adianta nada a gente conquistar o respeito das pessoas e quando a gente chega em casa, a situação é completamente diferente. E se eu olhar assim para mim mesma, eu posso, aqui na igreja, ter o respeito das pessoas, ser considerada uma mulher de Deus, mas quando eu chego em casa, não tem armadura, não tem título. Ali eu sou vista como eu realmente sou. E Deus, Ele quer fazer a gente refletir, porque aqui Ele fala, né? Aqui fala, né? Podemos conquistar muitas coisas, ter o respeito dos de fora, mas quando chegamos em casa, no círculo íntimo, não tem como esconder. E na vida de Naamã, graças a Deus, porque teve uma menina que chegou lá naquela casa. E ela viu a condição de Naamã, ela viu que Naamã estava com aquela lepra, né, que estavam consumindo, apesar de ser um homem valente, um herói de guerra, ser um homem de conquistas. E ela olhou para ele e apontou a solução. Ela: se meu Senhor se encontrasse com o rei de Israel, com o profeta que há em Israel, ele certamente o curaria. Porque aqui fala, né? E nessa passagem fala que Naamã,
A princípio ele busca a pessoa errada, né? Porque ele vai para o rei, ele não vai para o profeta, e dá uma confusão. Mas eu quero que a gente leia lá em 2 Reis 5, de 8 ao 14, para a gente refletir sobre essa história. Vamos lá? Todo mundo junto, tá? 1, 2, 3. Quando Eliseu... Sobre além das nossas conquistas. O Senhor, Ele quer nos alinhar, porque a gente pode ter muita conquista interna, mas se a gente não olhar para nós mesmos e não tratar o que precisa ser tratado, as nossas conquistas têm prazo de validade. Porque que chega uma hora que você não vai conseguir mais lutar, então a gente precisa de se alinhar. E a gente vai aprender um pouco com Naamã. O que esse homem fez e o que a gente deve se alertar para não fazer o que ele fez, né? Corrigir a rota, porque muitas vezes a gente quer ser curado, a gente entende que a gente precisa ser curado, a gente entende que a gente precisa ser transformado, tratado pelo Senhor, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar a forma de Deus. Porque Naamã, e isso acontece com cada um de nós, eu sou a primeira. Quando a gente pensa em relação ao que Deus vai fazer ao nosso respeito, Deus usa as palavras, ele fala, né? A menina falou, certamente o Senhor curaria. Então, Naamã recebeu uma palavra. Ele automaticamente criou um script na mente dele. O que vai acontecer? Eliseu vai chegar, vai se colocar em pé diante de mim, vai tocar as mãos nas minhas feridas e eu serei curado. Ele criou um script, mas o script de Deus era completamente diferente. O script de Deus é: um mensageiro foi enviado, vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para mudar, ajustar o que precisa ser ajustado nas nossas vidas ainda esse ano, e antes que a gente entre em 2026, é: aceite a forma de Jesus, aceite a forma de Deus. Porque Deus, Ele é especialista em mudar nossos scripts, para mostrar que o controle é dele. Lá em Isaías fala bem assim: porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor, Ele faz muito além. A gente pensa de uma forma, o Senhor pensa muito mais, muito maior, muito além. Porque a gente vê até aqui, o Senhor vem muito além. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Naamã é aceitar a forma de Deus. A segunda coisa que a gente precisa aprender nesse processo de ser curado, transformado, ajustado pelo Senhor, ainda esse ano e antes que o próximo ano se inicie, a gente precisa vencer a indignação. Porque como que eu e você, como que nós reagimos
quando o script que a gente pensou a respeito de como Deus faria foge? Será que você fica furioso, fica indignado, fica revoltado? Cuidado, porque a sua indignação pode fazer com que você perca o milagre que já está disponível para a sua vida. E lá em Efésios fala bem assim: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Naamã, olha o que Naamã fala: não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e saiu dali furioso. Naamã poderia ter perdido a bênção que estava disponível para a vida dele por conta de uma indignação que encheu o coração dele. Que a gente possa vencer essa questão de... A gente precisa aceitar, né, primeiro, a forma de Deus, e a gente vença a indignação quando as coisas fogem dos nossos pensamentos, em como que a gente planejou que Deus faria para as nossas vidas. A terceira coisa, a gente precisa vencer o orgulho. Na maioria das vezes, quando Deus muda a forma com que a gente está pensando, Ele quer trabalhar no nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente se acha muito bom. A gente acha que a nossa forma é melhor que a de Deus. E Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai nos ajustando. Aqui fala, né, para sermos sarados, transformados, a gente precisa se humilhar diante daquele que só é o único que pode nos curar e nos sarar e nos transformar. Lá em Pedro 5, de 5 a 6, falam: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no seu devido tempo. Para mergulhar, Naamã, ele teve que tirar a armadura. Ele teve que se expor. Ele teve que descer. Porque lá no verso... fala bem assim, tem uma parte que fala assim, deixa eu pegar aqui rapidinho. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do Senhor. Naamã teve que descer, ele teve que se humilhar e ele teve que se despir. E é isso que Deus quer que a gente faça em 2025, ainda nesse mês, porque acho que chegou o tempo da gente parar de viver de aparências. Da gente, às vezes, externalizar uma espiritualidade que a gente não tem. Quantas vezes as pessoas falam: nossa, você é tão de Deus, mas só Deus sabe o que a gente precisa ajustar. Às vezes as pessoas falam: nossa, ali vai um homem de Deus. E na casa, meu Deus, as pessoas da casa da pessoa não têm essa mesma... não diz a mesma coisa. A gente precisa se alinhar, gente. Porque assim, esse culto vai estar um pouco diferente, né? Eu poderia vir aqui entregar uma palavra: você vai conquistar, você vai romper, você vai crescer. Deus quer isso para nós, Ele quer, Ele anseia que cada um de nós conquistemos, avancemos, rompemos. 2026 vai ser assim, vai ser um ano de romper, de vencer, de crescer. Mas antes disso, Ele quer que você se alinhe. Ele não quer você um guerreiro que tenha conquistas, mas internamente você está morrendo. Ele quer te ajustar para depois você poder conquistar e essa conquista ser eterna, ser efetiva. Você só vai conseguir ser curado se aceitar a forma de Deus, se abandonar a indignação e se vencer o orgulho. Desça e mergulhe na vontade de Deus. Hoje à noite da gente descer e mergulhar, aceitar: Deus,
Eu acho que eu quebrei cabeça em janeiro, em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu passei 11 meses quebrando a cabeça, mas nesse mês eu preciso aceitar a sua forma. Nesse mês eu vou me despir da minha armadura, do que as pessoas falam sobre mim, porque só o Senhor sabe quem eu sou. Só o Senhor conhece o que precisa ser ajustado, alinhado aqui internamente. Só o Senhor conhece a lepra que eu preciso abandonar. Qual a lepra que eu e você a gente precisa abandonar? É o que? É inveja? É o orgulho? É a soberba? É a mentira? É a falta de caráter? É um casamento arruinado? Qual é a lepra que a gente precisa ajustar? O Senhor ansiosamente quer que a gente se alinhe, se ajuste, que a gente remova as armaduras, as conquistas, deixe de lado por um tempo e foque em nós mesmos. O Senhor quer que a gente deixe de lado o que é externo e ajuste o que é interno. E nesse processo de restauração, quando eu estava lendo sobre Naamã, o Senhor me fez atentar sobre duas coisas que a gente deve pedir para 2026. Ainda esse ano e também pedir para 2026. No seu processo com Deus, você tem que pedir pessoas, que Ele te aproxime de pessoas que não se conformem com a sua lepra, mas que creiam na sua restauração. O que foi aquela menina na vida de Naamã? A família dele se conformou com a lepra, mas aquela menina chegou e falou assim: não, se o meu Senhor chegasse diante do profeta, ele seria curado. Uma menina acreditou, ninguém pediu a opinião dela, mas ela creu na restauração de Naamã. Então peça ao Senhor, além de coisas materiais, espirituais, pessoais, peça ao Senhor que nesse ano ainda e em 2026, Ele te aproxime de pessoas que creiam na sua restauração. Que não se conforme da forma que você está, mas te ajude a se aproximar cada vez mais dEle. E um outro grupo de pessoas que a gente tem que pedir ao Senhor que nos aproxime são pessoas que te façam obedecer ao comando de Deus. E não se conformam, aqui fala, né? E não são coniventes com a sua indignação. Porque muitas vezes a gente tem amigos, pessoas que caminham ao nosso lado, e você fala: eu estou revoltada, pessoa, é isso aí. A sua revolta é digna, você está certo. Mas essa indignação e isso que a pessoa está fazendo, ela está te fazendo se afastar cada vez mais da rota de Deus. Deus tem um milagre aqui, a pessoa está falando: vai, continua assim mesmo, se revolte. Não, meus irmãos, que nós possamos ter pessoas que nos façam olhar para nós mesmos e falar assim: o que você está fazendo da vida? O comando que Deus está te dando é muito mais simples do que você imagina. Obedeça a ordem, só obedeça. A gente precisa dessas pessoas nas nossas vidas, meus irmãos. A gente precisa de pessoas que nos façam ter network, que nos façam ter mais trabalho. A gente precisa de pessoas que nos façam obedecer a voz do Senhor, que nos façam estar na rota, que nos façam ser restaurados. E é tão interessante, estava refletindo sobre a vida de Naamã, que ele pensou num script, né, de que Eliseu tocaria nele, no corpo dele, e ele seria restaurado, ele estaria ali, né, perto de Eliseu, os seus servos. Mas Deus, ele muda a rota, e ele faz Naamã descer e mergulhar perto dos seus servos. Porque a primeira pessoa que tem que ver a nossa transformação, a minha e a sua, não é quem não nos conhece, é quem está do nosso lado. Essas pessoas, elas precisam ver a nossa transformação. Então é isso que nós precisamos pedir. Deus, ele muda o script, porque ele não quer que pessoas que não nos conhecem, que é muito fácil quem não nos conhece falar a nosso respeito, eles não nos conhecem. Mas quem está do nosso lado vai ter que testificar a nossa restauração, a nossa cura, a nossa transformação. E o que Deus faz é tão grande, é tão poderoso, porque Naamã, ele queria uma cura de uma lepra. Então, assim, imagine, Naamã com 40 anos,
seria curado da lepra, ele teria a restauração de uma pele de um homem de 40 anos. Mas quando ele obedeceu e ele mergulhou e ele se humilhou, a pele dele foi restaurada como de um menino. Deus faz muito além. A gente pensa numa coisa e Deus faz muito além. Deus faz muito além. Essa noite é uma noite que Deus marcou um encontro para nós sermos tratados, curados, transformados. Nós não seremos vistos apenas como os guerreiros, homens e mulheres de Deus valentes, que conquistam, que vencem batalhas, mas nós seremos vistos como homens e mulheres de Deus que são sarados, transformados para transformar, curados para curar. Nós não morreremos em meio às batalhas, nós não teremos títulos só externos, nós venceremos as nossas lutas internas também. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Quer que a gente mergulhe, quer que a gente vença a nossa indignação, que a gente vença o nosso orgulho e que a gente aceite a forma de Deus. É isso que Deus tem para nós, é essa mensagem que o Senhor me colocou no meu coração para entregar a vocês, entregar a mim também, porque como eu fui confrontada, como eu fui... tantas coisas que eu preciso ajustar, mudar. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha ser revelado. Às vezes a gente quer viver uma vida em que as pessoas têm, a gente tem o respeito das pessoas, mas a gente precisa primeiro ter o respeito de quem está ao nosso redor e do céu. O maior respeito e elogio que a gente possa receber é de Deus, é do céu. Porque aqui Naamã era um homem guerreiro, herói de guerra, mas leproso. Deus não quer uma igreja leprosa. Deus não quer uma igreja que vença batalhas, mas que perca a sensibilidade com o passar dos dias. Deus não quer uma igreja que vença batalhas com prazo de validade, porque a lepra toma conta do corpo e a pessoa não pode mais lutar. Deus quer nos transformar nessa noite. Deus quer nos alinhar e nos ajustar. Eu queria chamar aqui na frente para nós orarmos, ter um tempo de oração ao Senhor. Eu sei que a gente busca muitas coisas, a gente busca conquistas, mas que a gente se derrame aos pés do Senhor e peça a Ele para que Ele nos mostre o que a gente precisa ajustar, alinhar nesses próximos dias. Dezembro não acabou, 2025 não acabou, mas eu sei que Deus está nos alinhando para nos entregar grandes coisas. Eu quero chamar aqui você que quer receber essa oração, que tem coisas internas que precisam ser ajustadas antes que o ano acabe, que precisa não só de conquistas externas, mas precisa de cura interna. Eu quero chamar você, quem quiser vir aqui na frente. Nós temos questões que precisamos ajustar. Cada um de nós. Eu estou aqui, eu sou a primeira. A gente precisa romper com o que nos paralisa. A gente precisa romper com o que está nos matando por dentro, porque Deus nos quer inteiro. Christmas.
Senhor marcou, Deus, para ter um encontro transformador com nossas vidas. Não há tempo mais de viver de aparência. Não há tempo mais de vivermos, Senhor, de conquistas externas. Nós precisamos ser transformados, Jesus, e isso não há um outro lugar se não for na Tua presença, se humilhando, mergulhando, descendo. Deus, transforma-nos, Deus, por nós mesmos nós não conseguimos, mas transforma-nos, Deus. Nós queremos mergulhar no Teu rio, Jesus, nós queremos mergulhar no Teu rio. Lava a nossa mente, lava a nossa alma, nos purifica por inteiro, Deus. Nós queremos estar inteiros, nós queremos estar inteiros diante da Tua presença. Nós queremos ser guerreiros valentes, homens de guerra, heróis de guerra, mas curados, sarados e transformados, Jesus. Nos transforma. Eu peço por cada um, Deus, que entrou, Deus, que desceu aqui, Deus, que está ajoelhado aqui na frente, Deus. Cura, transforma, liberta. Que os Seus filhos vivam um mês transformador, Pai. Um mês de transformação. Um mês de mergulhar na Tua presença. Um mês de receber revelação de quem o Senhor é. Um mês de ser alinhado à Tua palavra, Senhor. Obrigada porque eles deram um passo, Jesus. Um passo, Senhor, de transformação. Um passo de santificação. Um passo de arrependimento. Um passo, Senhor, para que eles possam conquistar, Deus. E essa conquista permanecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Nos livra dos orgulhos, Jesus. Nos livra, Senhor, da nossa indignação, Deus. Nos faz aceitar, Deus, a Sua forma, Pai, que é perfeita, que é perfeita, que é perfeita. Oh, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus.
que andei nos seus caminhos, mas por um motivo me desviei deles. Hoje eu volto arrependido para nunca mais me desviar. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou contar até 3. Você levante suas mãos. Se você estiver me vendo pela internet, pelo YouTube, coloca aí hashtag eu decido por Jesus. Mas não deixe de decidir mergulhar nesse rio, aceitar o único que pode te curar, te transformar, te salvar. Vou contar 1, 2, 3. Alguém? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Amém. Vamos orar para encerrar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor nos alinha, a Tua palavra e Teu amor nos alcança, a Tua verdade nos transforma. E é nela que nós queremos caminhar, Deus, e trilhar, Senhor, contigo. Eu peço, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma semana que a gente possa cada dia mais mergulhar no Teu rio, Senhor, para ser transformado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meus irmãos. E para quem puder ajudar a colocar as mesas do carisma,